Ricardo, mais um minutinho, só para ver se chega mais alguém, tá? Certo. Grande Pedro Martins. Aliás, eu nem sei se o circo de eleitores ainda existe. Muito bom. Master, não, nada disso. Sou um mero amante da modalidade. Me levou depois a tirar a formação. Mas a gente hoje não estamos aqui para falar de mim, estamos aqui para falar do bike setup e dos ajustes da bike e da postura em cima da bicicleta. Consegui convencer aqui o Ricardo a vir passar aqui a noite de sábado com a gente. Estão-me a ouvir? Boa noite a todos, estão-me a ouvir? Então, Pedro, boa noite. como é que estás? Estamos sim, senhor. Grande Pedro. Mas não me veem ou veem? Não. Eu, pelo menos, não. Não Então, tens como é a que eu ativo câmara? esta porcaria? Como é que eu ativo isto? Há de ter uma opção qualquer, pelo menos, não sei, tens que se calhar... Grande Ricardo. Este Ricardo é o máximo. Pronto. Olha, estamos os dois rapadinhos, é? É em cima e em baixo? Bem, pessoal, vamos a isso? Vamos embora. Nuno, queres contextualizar? Vamos contextualizar. Antes de mais uma vez, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para mais uma live, a segunda. Desta feita, consegui convencer aqui o Ricardo Arnaud para vir falar aqui um bocadinho do que é o bike setup, da postura em cima da bicicleta, da importância que é estarmos corretamente sentados em cima da bicicleta. E pronto. O Ricardo é personal trainer, é responsável pela parte técnica do People, é formador, um excelente formador. E pronto, e agora vou deixar o Ricardo, antes de mais agradecer-te mais uma vez o convite. E a live é tua, Ricardo, vamos embora. Obrigado. Ok. Pronto, então o que o Nuno pediu, e contextualizando, aquilo que o Nuno pediu foi para tentar de alguma forma falar aqui um bocadinho de bike setup e da forma como... Obrigado, Pedro. Obrigado. E da forma como nós podemos potenciar os nossos treinos de indoor cycling. Então, numa conversa assim muito trivial e relativamente rápida e nada de muito complicado, vou tentar rever aqui os vários pontos do ajuste da bicicleta para tentar de alguma forma ajudar-vos. Aquilo que eu vos pedia é para, se porventura forem tendo alguma dúvida, por favor, ativem o vosso som, interrompam-me, não há problema nenhum, está bem? E eu tento acrescentar a maior quantidade de valor que eu conseguir, de forma a conseguir tirar-vos aqui todas as dúvidas que vocês tenham, ok? Vamos a isso então. Eu tenho aqui algumas imagens, uma apresentação para partilhar convosco. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, depois pedi ao Nuno só para dizer se está tudo ok ou não. Então, aqui começando de baixo para cima, porque muitas vezes, muitas vezes os meus alunos também fazem esta pergunta, porque um dos primeiros passos para nós conseguirmos ter mais rendimento na bicicleta e quando se pensa
em adquirir algum equipamento, seja a título pessoal para ciclismo ou mesmo para indoor cycling, que é disso que estamos a falar, uma das primeiras compras e uma coisa que pode gerar aqui algumas dúvidas é o sapato da bicicleta. Ou seja, e para falarmos do sapato da bicicleta, um sapato de bicicleta assim deste género, estes são os meus, são um dos meus pares. Uma das coisas mais importantes na escolha de um sapato de bicicleta que depois vai influenciar no bike setup é o tipo de sapato, ok? Então, geralmente para aquilo que nós vamos à procura num sapato de indoor cycling, ou seja, principalmente para indoor cycling, é um sapato de sola rígida, ok? Não tem necessariamente que ser um sapato muito leve, isso porque não é necessariamente um sapato de alto rendimento. Convém ele ser respirável e depois a primeira grande dúvida surge no encaixe. Onde é que eu coloco o encaixe no meu sapato? E de que forma é que eu coloco o encaixe no meu sapato? Então, se vocês olharem aqui um bocadinho para a anatomia do pé, e de forma muito simples, vocês vão ver aqui algumas estruturas nervosas e isto vai implicar logo diretamente na rentabilidade do meu treino e também na forma como eu me sinto durante o treino. Portanto, eu não sei se conseguem ver o meu rato, o meu cursor, Nuno, faz-me um fixe se conseguirem ver o rato. Faz-me só assim um fixe, ok, boa. Então, toda esta zona aqui que vocês veem aqui com estes tendões é uma zona muito com muitas inervações, com muitas terminações nervosas. E toda esta zona aqui à frente é uma zona mais sensível, onde começam a articulação dos dedos. Então, a zona do encaixe no vosso pé deve estar localizada na zona do metatarso, que é a zona mais forte do pé, uma das zonas mais fortes do pé. Ou seja, que deve ser sensivelmente aqui nesta zona, no centro do pé. Depois, a forma como nós colocamos o encaixe e como nós fazemos o setup do nosso sapato de indoor cycling, deve ter em conta também a orientação desta setinha, deste espigãozinho que vocês veem aqui, que é um encaixe SPD, deve ter também em conta esta orientação. Porquê? Porque se eu tiver a setinha mal orientada, eu vou colocar o meu calcanhar para fora ou o meu calcanhar para dentro e isso depois vai influenciar naquilo que é a configuração e a forma como eu coloco o meu joelho. Se por acaso eu pedalo e vocês durante as vossas pedaladas vocês podem ser pessoas que pedalam com o joelho ligeiramente mais para fora ou com o joelho ligeiramente mais para dentro, se bem que o joelho deve estar sempre a apontar no seguimento da ponta do pé. Mas para isso conseguir acontecer é importante que nós tenhamos esta setinha orientada de acordo com aquilo que é a configuração do nosso pé e do nosso joelho. Ou seja, se eu sou uma pessoa que naturalmente eu pedalo com o pé e com o joelho ligeiramente mais para dentro, então o meu sapato deve ser colocado nesta posição. Se eu coloco e eu pedalo com o joelho ligeiramente mais para fora, mas estamos a falar de 1 ou 2 centímetros de diferença na configuração do sapato e na configuração do encaixe SPD. Então eu devo colocar o meu encaixe ligeiramente mais para fora ou mais para dentro, mediante a forma como eu costumo pedalar. Este assunto é de extrema importância porque muitas vezes também alguns alunos ou pessoas que fazem ciclismo ou mesmo que não façam ciclismo mas costumam pedalar de forma recreativa ou num ginásio queixam-se de dores nos joelhos por causa do indoor cycling. E na verdade o indoor cycling, o spinning, o Schwinn, como quiserem chamar, é uma das modalidades que se for bem feitas é mais segura para a articulação dos joelhos, independentemente depois do desgaste articular que possa adver de um excesso de exercício, digamos assim, mas é uma das atividades que protege mais a integridade articular da nossa articulação do joelho. Então, a forma como eu faço o meu bike setup vai ditar a saúde que eu tenho nos meus joelhos, nas minhas costas, nos meus pés e vai ditar também a rentabilidade que eu vou dar ao meu treino e o conforto que eu vou ter durante o meu treino, ok? Então, começando de baixo para cima, esta setinha, ao adquirirem um sapato e podem verificar nos sapatos que têm em casa se isto está bem colocado ou não, ela deve estar na zona do metatarso, ou seja, na bola do pé, aqui nesta zona da bola do pé, sensivelmente no meio do pé, ok? E os sapatos, idealmente, eles devem ser comprados pelo menos um número acima daquilo que é o vosso número normal de calçado. Devem experimentar os sapatos e eles devem ter folga, porque o pé precisa de circular lá dentro e também porque os pés incham com a presença de calor e também com uma prática desportiva contínua, ou seja, quando nós fazemos, por exemplo, uma maratona de 2 horas, é normal os pés incharem um bocadinho, então para nós conseguirmos que o sangue circule livremente e termos algum conforto, sapato ligeiramente maior, encaixe SPD colocado na zona do metatarso, ou seja, quando calçam o sapato e só depois de calçarem o sapato, veem onde é que é a zona das bolas do pé, o encaixe deve ser colocado aí e depois sem apertar o encaixe todo, encaixando na bicicleta,
devem dar 2 ou 3 pedaladas para perceber se pedalam com o joelho mais para fora ou mais para dentro, e depois, então, disso tudo feito, aí sim devem apertar completamente o encaixe e devem cravá-lo no plástico, porque isto tem uns dentes, umas serrazinhas, então ele deve ser apertado até ser cravado no plástico e dessa zona ele já não sai, ok? Então, continuando aqui com o nosso bike setup, por muito que o meu joelho possa pedalar, eu posso pedalar muito para fora ou muito para dentro, nunca devo chegar a exageros. E quando eu, anatomicamente falando, e andar de bicicleta é quase como caminhar, então eu nunca caminho com os pés e as pernas muito afastadas e nunca caminho com os pés e as pernas muito aproximadas. Então, eu devo conseguir de alguma forma arranjar aqui um meio termo para alinhar o meu joelho com a ponta do pé, mas depois sem cair em exageros e sem ter que pôr o encaixe todo torcido para pedalar nesta posição, ok? A não ser caso haja uma limitação física, mas provavelmente o sapato de encaixe nem é recomendado em alguma situação desse género, aí sim eu devo adaptar a minha pedalada, mas digamos que a maior parte dos seres humanos, eles estão preparados para pedalar com o joelho alinhado com a ponta do pé, sensivelmente na direção das cristas ilíacas ou à largura da anca, como preferirem chamar, e sempre com uma orientação relativa e ali com apenas 1 ou 2 centímetros de desvio, ok? Malta, questões, ativem o micro, interrompam-me, estejam à vontade. Olá, Gaela, bem-vinda. Olha, então, dúvidas até agora, configuração do sapato, dúvidas que tenham relativamente aos vossos sapatos lá em casa, contem-me coisas. Ajuda-me aqui, o que é que me falta falar e vou falar sempre de baixo para cima, ok? Pedro, o teu sapato está bem configurado? A pessoa que tu configurou o teu sapato bem? Sim? Ok, malta, vão-me interrompendo com dúvidas, não há problema nenhum. Diz, Alexandre. Sim, o meu também está bom, obrigado. Tá? Quem é que tu configurou? Fui eu, não fui? Foi, obrigado. Boa, ok. Obrigado, malta. Então. Peço desculpa, só uma situação. Eu normalmente pedalo muito com os joelhos para dentro e já me têm avisado que não é a melhor forma de pedalar. Pronto, eu não tenho... Só as pessoas de fora conseguem ver a forma como é que a gente pedala. Sim. E há algum tempo o meu joelho esquerdo dói-me da parte de fora e não sei se tem muito a ver com a forma de eu pedalar. Ok. Da parte de... Porque eu tive sempre a dúvida muitas vezes como é que punha essa pecinha no sapato. Se punha direita, se punha mais para... com o meu pedal mais para dentro. Eu tento agora tentar não pôr a perna muito para dentro, mas depois isto, ao pedalar, a gente... Pronto. Sim, e com o esforço... E nunca mais me lembro de pôr a perna certinha, né? É verdade. Nunca vi com os olhos fechados, porque gosto de sentir a música e nunca mais me lembro da perna. E noto que principalmente o meu joelho esquerdo, da parte de fora, costuma-me, ao fim de algum tempo, me doer. E acho que às vezes inflama-me ali aquela parte quando esforço mais. E não sei se tem a ver com o próprio sapato. Ok. A própria pecinha. Então, existe o nosso joelho, a nossa coxa, a nossa tíbia, o nosso perónio, isto é como um sistema de alavancas, não é? Então, as alavancas para fazer uma pressão certa, imagina que isto é a tua coxa, isto é a tua tíbia e o teu perónio, se eles estando assim vão fazer uma força perfeita e a pressão será toda no mesmo sítio, incluindo com o pé. Quando nós pedalamos com o joelho para dentro, então a força existe na mesma, mas há aqui alguns desvios que podem colocar em causa a integridade do joelho. Mas cada joelho é um joelho, cada perna é uma perna, e então aquilo que tu deves observar também, por exemplo, quando estás direito sentado numa cadeira, é se tu por acaso metes os joelhos mais para dentro ou mais para fora. Grande parte das pessoas e grande parte nem aos praticantes de indoor cycling, é os seres humanos todos, podem ter algumas disfunções musculares que fazem com que o nosso padrão de caminhada ou o padrão de pedalada fique alterado. Então, geralmente, e não sei se é o teu caso, Pedro, mas depois se quiseres mandas-me uma foto dos teus joelhos de pé quando tiveste calções e eu digo, à partida consigo dizer isso logo. Geralmente, quando nós colocamos os joelhos mais para dentro, ou seja, isto é a parte de baixo das nossas pernas e elas pedalam assim,
pode ter a ver com uma insuficiência do glúteo, ou seja, o glúteo não está ativado o suficiente e como não está ativado o suficiente não te consegue puxar e alinhar o joelho para fora, e o indoor cycling não é um defeito, é uma característica da modalidade que é a malta que faz ciclismo ou que faz indoor cycling ficam geralmente com as coxas muito fortes, com a parte da frente da perna muito forte e fica com os outros músculos um bocadinho mais atrás. Eles estão fortes na mesma, são músculos das pernas, mas a coxa é predominante. Então, isso depois muda ali um bocadinho a maneira como nós nos mexemos e como nós pedalamos. Então, a visualização e estar atento aos sinais e de vez em quando filmar-se, por exemplo, pôres o telemóvel à frente da bicicleta, assim ao alto, e conseguires filmar a tua técnica de pedalada de frente, ajuda-te a corrigir a técnica. Mas fazer algum trabalho muscular para conseguires uma ativação do glúteo superior também vai-te corrigir isso a médio e longo prazo e vai-te provavelmente, mais uma vez, estou aqui a falar em médias de ti, só conheço a cara neste momento. Então, estou a falar aqui de médias, provavelmente pode ser o glúteo que está desativado, isso leva-te a que a tua coxa faça muito mais força, fazendo muito mais força, o joelho vai ligeiramente para dentro, está bem? A configuração do sapato deve ter sempre em conta a forma como o joelho se movimenta. Se tu neste momento estás com o joelho mais para dentro, então o sapato, o calcanhar do sapato também deve estar mais para fora e a ponta do pé mais para dentro. À medida que tu fores corrigindo, se conseguires corrigir a tua técnica de pedalada, deves ir endireitando o sapato para ele ficar alinhado com o joelho, sempre alinhado com o joelho. Ou seja, o sapato é quase uma consequência do que acontece com o teu joelho. O sapato vai sempre respeitar o resto da tua perna, ok? Ajudei? Sim? Mais dúvidas vão colocando, ok? Dores no joelho nunca é normal, temos de ter sempre em atenção, mas já vais ver aqui no resto do bike setup para ver se surge aqui mais alguma dúvida ou eventualmente mais algum erro que possa estar a acontecer para conseguires corrigir, está bem? Aqui também uma questão que eu gostava de vos levantar, que é, quando eu pedalo há 1 ou 2 anos ou há 1 ou 2 meses, independentemente do tempo, eu pedalo de determinada forma e eu até me sinto confortável, quando eu mudo o bike fit ou quando eu mudo o bike setup, a forma como eu me arrumo em cima da bicicleta, eu vou sempre sentir-me esquisito, vou sempre sentir-me desconfortável, ok? Mesmo que o que eu fizesse era errado e agora o que eu faço é certo, porque o meu corpo vai estranhar, porque é um movimento mecânico, muito repetitivo e sempre que eu mudo, nem que seja uma variávelzinha daquilo que é o meu movimento ou a forma como eu me sento ou me mexo em cima da bicicleta, o meu cérebro vai estranhar e vai-me sempre parecer esquisito e vai-me sempre parecer errado, ok? Então, se do workshop de hoje vocês conseguirem tirar alguma coisa e fizerem adaptações à vossa bicicleta e se sentirem esquisitos, pá, mandem-me uma mensagem no Facebook e eu ajudo-vos e tentamos dar a volta aí à coisa, está bem? Mas é normal sentirem-se esquisitos, por isso estejam à vontade. Pronto, então, sapato ok, dúvidas que tenham estejam à vontade, nunca apertem demasiado o sapato, mas ele deve estar apertado o suficiente para conseguirem fazer uma coisa que se chama retropedalada, que é puxar o pedal para cima, ok? O pé não deve estar cá a nadar, dentro, mas deve estar seguro e preso o suficiente para conseguirmos puxar e empurrar o pedal em 300, nos graus todos, está bem? Durante o giro todo. Então, aqui, Nuno, se eu estiver a ser muito exaustivo, diz-me, está bem? Que eu posso estar a pecar por excesso, tá? Vai-me gerindo aqui, tá? Ricardo, estás à vontade. A live é tua, quando achares que está. Ok. A gente estamos a limitar-te a ouvir. Tá. Pelo menos Malta, da minha se eu estiver assim a usar Tá. termos muito complexos ou não tiverem a perceber alguma coisa, estejam à vontade, digam-me, está bem? Estejam mesmo à vontade. Pronto, então, depois, o segundo ponto, e eu não vou mostrar o bike setup final, eu vou só explicar-vos aqui alguns erros que acontecem, tem a ver com a altura do meu selim. Então, regra geral e por defeito, e também para nos defendermos e ficarmos mais confortáveis, porque quem começa a pedalar numa bicicleta de indoor cycling ou numa bicicleta de rua, de estrada, de BTT, do que for, a verdade é que o rabo humano, digamos assim, ele está habituado a sentar-se em bancos maiores do que uma coisinha deste tamanho, que ainda por cima nos homens fica mesmo na zona da próstata e nas mulheres também é numa zona crítica. Então, é natural que seja desconfortável e é natural que nós, nas aulas ou num bike fit de uma bicicleta de ciclismo, por exemplo, nós nos defendamos um bocadinho e provavelmente nós vamos baixar mais o selim do que ele deveria estar. Ora bem,
quando nós baixamos mais o sling do que realmente ele deve estar, ou seja, o bike setup deve permitir que a perna faça uma extensão quase completa, ou seja, mantendo ali entre 15 a 35 graus, mas isto já depende muito de joelho para joelho e já vamos ver o que é que os livros nos dizem e o que é que os nossos joelhos e as nossas pernas nos dizem também, está bem? Porque às vezes são coisas diferentes. Então, mas só para perceberem que quando eu me defendo e quando eu pedalo com o joelho, com o sling mais baixo do que ele na realidade deveria estar, aquilo que eu vou fazer é fazer uma sobrecarga maior sobre a minha coxa, ou seja, aquele movimento cíclico já acontece e que predominantemente já vai puxar mais pela minha coxa, baixando o sling ainda vai puxar mais pela minha coxa, ainda vai desabilitar mais os meus restantes músculos e ainda vai fazer com que eu fique com um trabalho muscular mais desequilibrado. Então realmente a perna tem que fazer uma extensão grande, tem que fazer um movimento completo, está bem? Quando eu pedalo assim muito encaixadinho, muito baixinho, a quantidade de sobrecarga também nos meus joelhos passa a ser superior. E se eu tenho um trabalho que me gasta 500 calorias e utiliza principalmente o músculo, que é o quadríceps, por exemplo, imaginem o que seria se eu fizesse exatamente a mesma aula, exatamente o mesmo trabalho, mas em vez de utilizar um músculo, utilizava 4 grandes grupos musculares. Então o trabalho passa a ser muito mais interessante e também muito mais equilibrado, está bem? Então é importante que realmente faça uma extensão completa. Não podendo, desta forma, também pecar por excesso. Excesso é o sling ficar extremamente alto e o que me obriga a um wobbling da minha bacia, que é aqui a imagem da esquerda, onde o sling ficou tão alto que eu, para chegar ao fundo da pedalada, sou obrigado a deslocar a minha anca para a direita e depois a minha anca para a esquerda. Anca para a direita e anca para a esquerda, ok? Senhores, e estamos aqui principalmente senhores, é uma limitação grande e é perigoso porque existe uma pressão muito exagerada na zona da próstata e pode provocar problemas. Então nós realmente devemos ter alguma atenção ao bike setup, alguma atenção à forma como nos organizamos em cima da bicicleta. Então é importante que nos consigamos sentir confortáveis, que tenhamos atenção à forma como fazemos a extensão quase completa da perna. Uma forma simples de nós nos assegurarmos que temos uma extensão quase completa da perna é quando nos sentamos em cima do sling, com as costas direitas e com as mãos no guiador, em vez de eu encaixar logo o meu pedal de encaixe, eu coloco o meu calcanhar sobre o ponto de aplicação de força do pedal, ou seja, sobre o centro do pedal, e tenho que conseguir esticar o meu joelho, ok? Esticando o meu joelho, eu sei que quando eu colocar o pé dentro da gaiola ou eu fizer o encaixe do meu pedal, eu sei que vou ficar ali com aquela margem de segurança que me vai permitir estar confortável, ok? Então, atenção à altura do sling e este também é um dos aspectos críticos da regulação de um bom bike setup. Depois, olhando aqui para a imagem da esquerda, vocês veem de baixo para cima, começando pelo pé, temos o ponto de encaixe do pedal, ou se não tiverem sapatos de encaixe não há problema nenhum, mas quando colocarem o pé dentro da gaiola, que é aquela peça por cima do pedal, não devem enfiar o pé todo lá para dentro, ok? Devem ter sempre a certeza que o vosso metatarso, ou seja, as bolas do pé, aquela zona mais forte do pé, onde os dedos se agarram, deve estar alinhado com o ponto de aplicação de força, que é aqui o ponto A, que é a zona onde vai exercer mais pressão e onde vamos fazer mais força sobre o pedal. Outra questão, se o encaixe estiver demasiado para trás, provavelmente vocês vão ficar com os dedos dormentes, ok? Se o encaixe estiver demasiado para a frente, provavelmente vocês vão ter parestesias nos gêmeos, porque o músculo do gêmeo fica com uma alavanca muito grande para estabilizar o pé e começa a ser sobrecarregado. E se sobrecarregar, começa a afetar o nosso treino, porque vamos deixar de pedalar porque nos estão a doer os gêmeos. Ou então não damos tudo aquilo que devíamos dar porque nos estão a doer os gêmeos, ok? Dúvidas relativamente a isto? Nuno, tudo ok? Ok, malta. Então, depois como é que eu defino a aproximação do meu sling ao meu guiador, que é, digamos que é o terceiro ponto crítico de regulação de bicicleta. Falámos da forma como eu ponho o pé, falámos da altura do sling e agora vamos falar da aproximação do sling ao guiador. E aqui é outro ponto crítico para nós protegermos a integridade dos nossos joelhos e para nós conseguirmos dividir de forma
de forma correta, digamos assim, o nosso trabalho muscular por todos os músculos envolvidos e não sobrecarregar só os músculos da coxa ou mais o quadríceps da parte da frente da coxa. Então, o joelho deverá, nós espreitando por cima, com as mãos no guiador e espreitando por cima do meu joelho, eu devo conseguir ver as fivelas ou o ponto de aplicação de força, a zona da bola do meu pé na bicicleta. Ou seja, o sling não deve estar próximo demais, porque aí vai acontecer uma coisa que se chama força de cisalha, que é quando o meu fémur, imaginem que isto é o meu fémur, imaginem que isto é a minha patela. Então, o meu fémur faz uma pressão exagerada sobre a minha patela, porquê? Porque o que acontece é que a minha coxa está muito para a frente, eu estou muito próximo do volante da minha bicicleta. Então há ali uma força que se chama força de cisalha que pode provocar lesões na minha patela ou na minha rótula, como lhe quiserem chamar, ok? Então é muito importante que a ponta do joelho esteja sobre o ponto de aplicação de força do pedal. Isto é visto através de uma linha reta, ou através do olhar, ou através da toalhinha deixada cair assim por cima do joelho e junto à perna, para ter a certeza que isto está correto. Se tiverem espelhos no vosso ginásio, é uma vantagem, porque com o espelho, olhando de lado para o espelho, por exemplo, vocês conseguem perceber se está perfeitamente alinhado ou não. Então, mas idealmente deveria haver aqui um ângulo de 90 graus entre ponta do joelho, ponto de aplicação de força e uma linha paralela aqui para o lado, ok? E desta forma nós protegemos a integridade articular do nosso joelho, desta forma nós conseguimos potenciar o máximo possível o movimento. E atenção que nas aulas de indoor cycling ou na técnica de pedalada, o pé não faz isto, o pé não cava, está bem? Como se fosse uma enxada. O pé é para estar estável, tá? E movimentar no pedal, e entre o pé e depois a nossa perna não existe este movimento, ok? O pé e a perna é como se fossem um bloco para estar sempre organizado da mesma forma e sempre colocado da mesma forma. Então é importante nós conseguirmos respeitar isto. Relativamente à altura do sling, já vimos ali que na anca é um dos aspectos críticos também para nós conseguirmos potenciar o nosso movimento. Pedro, diz-me aí, relativamente à aproximação do sling ao volante, estavas alinhado ou existe aqui alguma coisa que possas melhorar para o teu joelho? Não, eu normalmente não fazia isso, não tinha essa ideia. Portanto, lá está, isto depois tem a ver com a forma como lá os instrutores. Eu era mais aquela do braço em contacto com o banco e a parte, mas eu às vezes não me sentia muito confortável, andava sempre ali um bocado à procura da posição certa, porque às vezes começa-me a doer mais as costas e a parte cervical, como eu tenho alguns problemas. Sim. Muitas vezes ali um bocadinho aos papéis à procura disso. Pronto, então... Esta zona aqui não tinha... Ok, uma coisa importante também, que é a distância do punho ao cotovelo ou do dedo mindinho ao cotovelo, já ouvi assim bastantes versões. Digamos que é uma versão de explicação para quando se está a dar uma aula de grupo, fácil, rápida e que aquilo bate mais ou menos certo, ok? Porque o bike setup, como vocês viram, tem aqui alguns pontos críticos e esta versão, esta forma de explicar, que geralmente alguns instrutores de fitness utilizam, isto faz com que as coisas batam mais ou menos certo, mas às vezes o mais ou menos certo pode ser a diferença de eu tirar um excelente rendimento do meu treino e ter o trabalho muscular super equilibrado, ou então, se eu não mudar o meu bike setup ao longo do tempo, porque isto pode ser uma explicação altamente prática para uma pessoa que está a fazer pela primeira vez, mas depois eu devo ir à procura de um bocadinho mais de informação para ter a certeza que eu faço o meu bike setup bem feito e que eu tenho as distâncias corretas para conseguir proteger o meu joelho, para conseguir fazer um trabalho muscular equilibrado, ok? Então, não levem a mal os instrutores, eles estão a explicar bem, mas estão a explicar de uma forma mais facilitada e que nem sempre bate certo, porque na verdade, e vou-vos explicar do meu caso, o tamanho do meu antebraço não bate de todo certo com o tamanho da minha coxa, eu tenho uma perna muito comprida, ok? E então, imaginem, também no meu caso, eu por ter perdido peso, o volume do meu glúteo diminuiu e eu tive que mudar o meu bike setup. Porquê? Tenho menos carne para absorver, então tive que aumentar ligeiramente a altura do meu selim,
porque... Sim, Pedro. Olha, estamos a gravar, depois eu vou pôr isto no YouTube, obrigado. Está aqui o Pedro, que é o meu amigo, a fazer sinais. Então, peço desculpa. E então, pelo facto disso ter acontecido, depois tive que aumentar, para compensar essa diferença de volume, eu tive que aumentar a altura do meu sling. E pronto, então nós percebendo aqui a dinâmica, eu acredito que depois seja mais fácil tu também conseguires proteger um bocadinho mais o teu joelho. Então, pá, nem sempre, no meu caso, por exemplo, se eu fosse fazer a equiparação, eu não podia utilizar punho e antebraço, eu tinha que esticar o dedo mindinho e isto é a minha medida certa. Pronto, só que depois cada corpo humano é um corpo humano e nós percebendo esta parte, provavelmente vais conseguir tirar mais rendimento do teu treino e depois, pá, manda uma mensagem só a dizer se ficou corrigido, se sentiste dores ou não, está bem? E também já vamos falar da altura do flanco, só para tirar aqui as dúvidas todas, tá? Ok, malta, dúvidas relativamente a isto? Consegues-me ouvir, Ricardo? Consigo, Pedro. Então é assim, eu tenho duas dúvidas, ao qual já tinha falado contigo, ao qual já tinhas me dado a resposta, mas de qualquer das maneiras, para quem está a ouvir ou para quem vai ouvir isto, se calhar é sempre bom, porque o que me aconteceu a mim também pode acontecer a outras pessoas, então fica aqui o alerta e a tua explicação para o facto. Duas situações. A primeira é que, derivado ao ter trocado os encaixes da sapatilha, não sei se seriam para a frente, ou demasiados para a frente ou demasiados para trás, o que é certo é que ao fim de cada aula doía-me a planta do pé, portanto o sítio onde encaixa o pé. Portanto, imaginando que a minha mão é a planta do pé e aqui é a parte como uma pessoa faz a força, exatamente é aí que me doía, ok? Não sei se o encaixe estaria mais para a frente ou mais para trás, o que é certo é que de vez em quando também acontecia o que disseste há um bocadinho, que era a ponta dos dedos dormentes, isso também me acontecia. E outra situação, mas isso não sei se é mau posicionamento na bicicleta ou é falta de treino. De vez em quando também acontecia-me ao fim da aula doer-me acima do joelho, não é no joelho em si, é acima do joelho. Ok? Na inserção muscular. Então, se calhar vamos... Exatamente, nesses dois pontos pode acontecer a mais pessoas, a gente já trocámos impressões, mas de qualquer das maneiras é uma mais-valia, é interessante porque pode acontecer outros possíveis praticantes nesta modalidade, e é interessante saber ou os motivos que levaram ou que pode levar a estas dores, a este desconforto que uma pessoa pode ter, mesmo estando ainda dentro da atividade ou após o treino. Então vamos por partes. Também é importante, e atenção, eu não quero que pensem, se me doer as costas é por causa do spinning ou do indoor cycling. Não tem a ver com isso. Nós muitas vezes temos fatores da nossa vida diária ou movimentos que fazemos que podem provocar uma lesão e está tudo bem. Aqui o que eu estou a tentar passar-vos, e estava aqui malta a comentar que no YouTube tem, como se faz, atenção também às fontes do YouTube, mas é sobretudo passar-vos o conhecimento para vocês, juntamente com o vosso instrutor ou vocês sozinhos na sala de exercício ou quando forem treinar, conseguirem perceber, conseguirem aplicar e verem como é que se sentem, está bem? Pronto, só aqui também para completar estes à parte ao Pedro, aquilo que acontece muitas vezes e acontece especialmente nas senhoras, porque costumam ter o músculo, o gêmeo mais encurtado. No caso do Pedro, pronto, ele é meu aluno, ele tem o gêmeo encurtado, apesar de não usar salto alto, pelo menos que eu saiba. Então, ele tem o gêmeo encurtado, então o que acontece que como ele tinha um encaixe muito à frente do sapato, o que aconteceu foi uma inflamação nestes tendões do pé que eu vos vou mostrar aqui. Nestes tendões aqui do meio do pé, que se chama uma fascite plantar, ok? Ou seja, pela quantidade de pressão, pelo facto de ele ter voltado a treinar na altura, aquela zona inflamou e depois provocava dores, seja durante as aulas, dores ao ponto de... E Pedro, eu também já tive uma fascite plantar e não sei se tu sofreste isto, mas de manhã quando se coloca o pé no chão, aquilo é doloroso, aquilo dói, está bem? Então, não foi também do treino, não foi só do treino, teve a ver com o facto dele ter uma estrutura muscular encurtada, porque depois
estes feixes de pés que inflamaram, eles vão se agarrar aqui ao calcâneo, e o calcâneo vai se agarrar ao gêmeo, que é ali a bola da perna, que é um músculo que vai repuxar aquilo tudo, e então é normal depois aquela zona ficar muito dorida, está bem? No que respeita à parte de cima da coxa, muitas vezes tem a ver com a zona de inserção onde o músculo se insere, onde o músculo se vai agarrar. Então, a zona onde os músculos se agarram, os feixes musculares e as zonas tendinosas, depois onde neste caso o músculo do quadríceps se agarra, é a primeira zona a sofrer lesão. Uma microlesão que depois vai provocar uma adaptação anatómica, vai fazer com que o músculo fique mais forte. Então, aquilo que nós devemos estar atentos é se isto é uma dor normal e decorrente do exercício ou se passa aqui alguma coisa no meu corpo, mas isto relativamente ao indoor cycling, ao spinning, ou ao ciclismo, ou outra atividade qualquer, ou outro treino qualquer. Pronto, então, sobretudo devemos estar atentos, sobretudo devemos não facilitar quando temos um sinal de alarme no nosso treino, ok? Ajudei, Pedro, com a explicação? Tranquilo, 5 estrelas. Ok. E já agora, boa noite aos participantes e aos que estão a ouvir, não disse ao bocado, meia culpa, as minhas desculpas. Continua. Excelente Obrigado. trabalho. Então, só para ver aqui as perguntas que o pessoal está a fazer, Sónia, Pedro Maia, ok. Obrigado, Pedro. Então, o Pedro Maia, que é o Master de Spinning, está aqui a assistir. Estou a assistir um PC, não tem câmera nem micro, atenção que o fio de prumo é colocado no côndilo lateral da tíbia e não na rótula. Ok, então, relativamente aqui a esta... Muito obrigado, Pedro, obrigado. Relativamente aqui a esta imagem que vocês veem, na verdade, a linha não é tão à frente como está. Ele é colocado num altinho que vocês têm na lateral do vosso joelho, que se vocês passarem lá a mão vão sentir lá um altinho que se chama côndilo lateral da tíbia, ok? E é nessa zona que o fio de prumo ou que a linha é feita entre o ponto de aplicação de força do pé e o alinhamento do joelho, ok? Muito obrigado, Pedro. Sónia, ok. Tenho o saco, mas o que não tiver tudo bem ajustado, sinto logo um desconforto nessa zona. É isso mesmo, Sónia. Se não tiver bem ajustado, tens logo o teu corpo a dar o alarme. Obrigado, Gaela, pela partilha. Pronto, espero que tenhas recuperado bem. E é verdade, o glúteo é um músculo mesmo muito importante, não só a nível estético, mas é um músculo de suporte da coluna, é um músculo de movimento e é um músculo muito forte que nós temos que respeitar muito e ter muita atenção com ele. Entretanto, malta, estejam à vontade, vão ligando os vossos micros se for necessário, vão me interrompendo, coloquem dúvidas. O pior que pode acontecer é eu não saber responder e aí peço-vos ajuda. Vai jogar já coisa. Espero aqui umas horinhas e depois dou-vos a resposta, entrego-vos a resposta, ok? Às vezes ela não fecha. Patrícia, às vezes ela não fecha. Quando aquilo ainda está a fazer lá embaixo, a abrir a porta. Rafael, se puderes desligar o micro. Tá? Vamos a isso. Abre a porta, Mário. Pronto. No que respeita ao bike setup, isto também não propriamente numa bicicleta de spinning ou de indoor cycling, mas depois vocês vão reparar que aqui é comum, seja, se eu fizer... Estamos aqui, Lidiana, estamos aqui! Rafael, desliga o micro. Tá? Ok. Então, deixa-me só ver aqui a dúvida que há. Sorry, correu mal, não faz mal, está tudo bem. Então, no que respeita aqui ao bike setup, independentemente se é numa bicicleta de indoor cycling, independentemente se é numa bicicleta de ciclismo ou numa bicicleta de BTT, depois existe aqui alguma especificidade relativamente a cada desporto e à forma como nos organizamos, mas uma coisa que eu gostava de vos passar é, por exemplo, no ciclismo, isto vou falar da altura do guiador. No ciclismo, por questões aerodinâmicas, nós tentamos ter um quadro mais horizontalizado e um volante mais baixo. Porquê? Porque o ciclista, para diminuir a resistência do vento, ele tem que estar com os braços e com o corpo mais para baixo. Para o nosso contexto, o contexto indoor cycling, a não ser que seja um atleta profissional que vá transpor para as aulas de indoor cycling um treino que ele quer que seja real na rua, na verdade, nós não precisamos de ter o volante muito baixo. O volante também não deve estar demasiado alto, porque se o volante estiver demasiado alto,
o ponto de aplicação de força ou o nosso peso corporal que devia estar distribuído entre 3 pontos, ou seja, mão direita, mão esquerda e sling, ou entre 5 pontos, como queiram fazer melhor se tivermos resistência suficiente, que é mão direita, mão esquerda, sling, pedal direito, pedal esquerdo, na verdade ele fica só sobre um ponto ou sobre 3 pontos. Então, eu ganho muito mais conforto distribuindo o meu peso corporal não pelas minhas mãos e distribuindo o meu peso corporal pelo meu sling, não só pelo sling, ok? Por isso, quando nós temos o volante demasiado alto, aquilo que acontece é que ficamos com muito peso sobre a zona do sling e isso acaba por ser negativo para os homens pelas questões que já falámos e para as senhoras também. E quando temos o volante demasiado baixo, aquilo que acontece pode-se, a não ser que seja num contexto de treino mais específico, numa bicicleta de estrada, por exemplo, aquilo que acontece é que pode existir um pouco mais do trabalho do glúteo, porque existe uma flexão relativamente ao fémur e à zona de toda a coluna, existe uma flexão maior, mas também vai gerar muito mais desconforto, porque aquilo que os praticantes e os seres humanos, digamos assim, o que acontece muitas vezes é que há alguma falta de mobilidade e então é difícil depois preservar as curvaturas, a integridade das curvaturas, conseguir preservá-las ao longo do tempo, se tivermos uma flexão exagerada, digamos assim. Então, naquilo que é a altura dos vossos volantes nas bicicletas, especialmente indoor cycling, aquilo que vocês devem procurar é colocar o volante pelo menos à altura do selim ou sensivelmente mais alto. Não alto demais, porque senão parece que vamos a andar de moto, mas alto o suficiente para conseguirem depositar o peso do vosso tronco sobre o vosso volante e conseguirem dessa forma descomprimir as vossas costas, descomprimir a vossa coluna e fazer uma atividade agradável e que seja cómoda, ok? Malta, dúvidas em relação a isto? Partilhem comigo. O António está aqui a partilhar um link. António, depois eu vou ver, está bem? Agora não consigo sair aqui da apresentação. Tá? Pessoal, o bike setup, na verdade, é isto. De baixo para cima, pedal. A forma como organizam e como têm o vosso sapato configurado, ele é importante, ok? Joelho alinhado com a ponta do pé. Ter o sling não demasiado alto, porque senão vai provocar desconforto e um wobbling na anca. Nem demasiado baixo, porque senão vai aumentar a força de cisalha no vosso joelho e vai descompensar o vosso trabalho muscular nas vossas pernas. Atenção à direção dos vossos joelhos e o trabalho complementar, especialmente de outros grupos musculares, senão o quadríceps é muito importante, o glúteo e companhia, por isso para o Pedro a minha sugestão é esta, está bem? Tentar ter o volante numa boa altura para conseguirem descontrair a vossa coluna, as vossas costas e colocar algum peso sobre o volante de forma a conseguirem pedalar de forma cómoda e tudo isto vai aumentar a vossa rentabilidade na pedalada, ok? Uma bicicleta bem ajustada é meio caminho andado para o sucesso para vocês conseguirem ter uma aula melhor, uma aula com mais qualidade e uma aula mais confortável também, está bem? Vai-vos permitir pedalar mais tempo com mais conforto. Último ponto, que é, então, e no selim, onde é que a aproximação do selim ao volante, mas é que é da ponta do selim, é do final do selim, pronto, por isso é que não é uma boa referência, porque na verdade depende de onde é que eu me sento. Então, a aproximação do selim ao volante deve ser feito comigo já lá sentado. Eu sento-me, ajusto, saio, vejo se está bom, meto o meu pé para ver se está alinhado com o ponto de aplicação de força, volto-me a sentar, vejo se estou confortável, está bem? E sempre assim. E é normal o bike setup poder mudar ao longo do tempo, se eu perder peso, se eu ganhar peso, se eu conseguir ganhar um pouco mais de flexibilidade na anca ou na bacia. É normal o bike setup não ser o mesmo de quando vocês tinham 20 anos, quando vocês têm 60, está bem? Eu acredito muito nestas modalidades, especialmente na modalidade de spinning, que é a modalidade da qual eu sou instrutor, porque acho que é treino
puro e duro e dá para fazer desde que somos pequeninos até sermos velhinhos, desde que percebamos a variável dos treinos e desde que façamos as coisas certas, ok? Malta, mais dúvidas? Mais dúvidas? Estejam à vontade. Olha, Ricardo, não sei se me estás a ouvir. Diz-me. Eu acho que tenho estado aqui a ouvir muito atento, que eu, apesar de ser instrutor, como tu bem sabes, aprendo sempre, não é? Sempre mais qualquer coisa. A questão aqui é, a posição dos punhos em cima do guiador? Qual é a tua opinião? Tem alguma influência na performance? Não tem? Fala-nos um bocadinho sobre isso, se puderes. Então, há alguns estudos que nos dizem, e eu já fiz a experiência comigo e é engraçado, que nos dizem que se nós apertarmos e fizermos muita força com as mãos, a nossa frequência cardíaca sobe, ok? Assim como dizem algumas teorias depois ligadas à corrida ou ao rendimento esportivo, que se nós conseguimos descontrair uma parte do nosso corpo enquanto corremos, que a frequência cardíaca desce. Então, por exemplo, aquela malta que corre assim com a mão molinha, pronto, podem fazer isso por vício, mas também podem fazer isso porque há alguns estudos que indicam que o nosso cérebro depois vai ligar aos diferentes estados de contração e descontração. Aquilo que eu acredito é que o volante, queres ver, filha? O volante também pode ser uma ferramenta de treino, digamos assim, porque o volante pode ser uma âncora de movimento, digamos assim. Quando eu trabalho uma bicicleta estática, eu posso utilizar isso para aumentar a intensidade, ou seja, eu posso agarrar com força no volante para conseguir puxar e empurrar mais o pedal, para conseguir utilizar o volante como vantagem biomecânica, sendo que numa bicicleta de estrada ou de BTT isso não acontece tanto porque é uma modalidade mais técnica e se eu fizer isso eu posso cair, não é? Relativamente à zona onde eu ponho... Exatamente, Rafael, isso também é uma das teorias, que é a malta correr com as bochechas a dar. Sim, exatamente. Então, relativamente à zona onde eu ponho as mãos, depois, no caso do spinning, está ligado com a técnica. Aquilo que eu acredito é que onde eu preciso de ganhar vantagem biomecânica, eu devo ter pelo menos as mãos. Podes levar, filha. Podes, obrigado. Vais arrumar o sapato? Sim, obrigado. Então, quando eu preciso de utilizar vantagem biomecânica, eu não devo ter as mãos muito juntas porque eu gero desequilíbrio, então eu devo pelo menos ter as mãos à largura da minha cintura escapular dos meus ombros. E quando eu quero pedalar, por exemplo, de pé, aí eu devo ganhar vantagem. Se for para ter vantagem biomecânica, se for para performance, se for para aumento de intensidade e conseguir potenciar trabalho muscular, aí sim eu passo as minhas mãos para a posição 3 para conseguir empurrar e puxar também com as mãos e todo o meu corpo passa a fazer uma contração em uníssono para conseguir aumentar ali, para conseguir trabalhar com mais resistência, para conseguir trabalhar com mais intensidade. Não sei se era isto que querias saber ou se era especificamente a posição de mãos. Explica-me. Fantástico, isto? Ricardo. Acho que ficamos todos super esclarecidos, pelo menos eu. Ok. Agora vamos ver se o pessoal tem dúvidas, à medida que tu vais falando. Malta, mais dúvidas, estejam à vontade. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou investigar e entrego-vos a resposta. Pronto. Estamos com 1 hora de live. Eu vou depois disponibilizar o vídeo no YouTube. Quando eu dou formações ou faço este género de comunicações, eu deixo sempre os participantes à vontade e gostava muito que isso acontecesse. Deixo sempre os participantes à vontade para façam-me chegar as vossas dúvidas. Se alguém quiser tirar uma fotografia do bike setup, de frente, de lado, ou mandar um vídeo, às vezes basta um vídeo de 10 segundos a pedalar, dá logo para dar ali 1 ou 2 ou 3 sugestões para conseguir melhorar a performance e para conseguir ter mais conforto. Então, eu gostava muito que vocês estivessem à vontade para isso. Estou disponível através das redes sociais, através do grupo do Indoor Cycling Passion e estejam mesmo à vontade, estou cá para ajudar. Ok, malta? Não sei se queres fechar aqui com umas palavrinhas, Nuno. Sim, Ricardo, olha, agradecer-te a ti e agradecer ao pessoal todo que esteve com a gente esta noite. A tua disponibilidade, porque isto é um sábado à noite, tens família e disponibilizaste a estar aqui com a gente. Obrigado. A minha família teve cá presente também. Ok. Obrigado a todos. Sérgio Crista, que é o outro administrador do grupo, não sei se ele ainda não disse nada hoje, ele está aqui, não sei se ele quer se despedir do pessoal. Sérgio, estás aqui? Estão-me a ouvir? Estamos.
Estamos a ouvir. Ok. Bem, antes de mais agradecer ao Ricardo, pronto, pela disponibilidade que teve. Como tu disseste, é um sábado à noite, uma pessoa tem mais que fazer do que estar aqui a aturar-nos. Prontos, adorei imenso. O meu bike fit foi feito pelo instrutor de spinning Nuno Silva, o grande Nuno Silva. Uma coisa é fazermos um bike fit, outra coisa é explicar-nos tão detalhadamente o bike fit como o Ricardo fez. Portanto, por isso, o meu obrigado, os meus parabéns. Agradeço a todos a vossa presença, agradeço a presença do Pedro Maia também, muito importante, e um bem-aja a todos e obrigado por tudo, mais uma vez. Ok, muito obrigado a todos. Tá bem. Boa noite e bom fim de semana a todos. Tá, Obrigado, eu vou disponibilizar depois o vídeo no YouTube, por isso estejam à vontade, qualquer dúvida estou disponível, está bem? No grupo, tá bem? Muito obrigado a todos. Obrigado pela vossa presença. Beijinhos para todos, beijinhos. Tchau. Grande abraço, tchau.